Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao trabalho que a Priscila já apresentou para vocês, a gente vai falar agora um pouquinho sobre como vender melhor o serviço de controle de cupins subterrâneos utilizando o Cupinout, nossa isca para cupins subterrâneos. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente definir, né, que hoje em dia ainda é muito utilizada a barreira química. É o método mais tradicional de controle, né, de cupins subterrâneos, tem as suas vantagens e principalmente o cliente está acostumado a comprar a barreira química de forma tradicional. Porém, é um sistema que ao longo do tempo ele vem se adequando, digamos assim, ao tamanho do bolso do cliente, o que é, do ponto de vista técnico, uma falha bastante grande das empresas de controle de pragas. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, é muito comum hoje em dia as empresas de controle de pragas venderem o que a gente chama de barreira química localizada. E nesse sentido é onde acontecem os principais problemas. E por que que acontece isso? E por que que usando o sistema Cupinout você não teria esses problemas? Bom, fazendo aqui um resumo técnico de tudo que a Priscila já falou sobre comportamento, biologia de cupins subterrâneos, existem algumas características que validam muito o uso das iscas para controle de cupins subterrâneos. O primeiro delas é o fato dos cupins fazerem a trofalaxia, que é justamente a troca, né, de alimentos, de informações, feromônios, água, entre os indivíduos da colônia, tanto operários, operários com soldados, operários com rainha. Então, é devido à trofalaxia que é possível o funcionamento da isca cupinicida. O segundo ponto, e que poucas empresas às vezes conhecem, é o fato dos cupins subterrâneos apresentarem mais de um casal real, ou seja, existem outros reprodutores secundários, né? E isso acaba dificultando o processo de controle. Também, o fato de terem reprodutores secundários, existe uma possibilidade de você ter vários ninhos, que a gente chama isso de ninhos policálicos, tá? Então, quando você tem vários reprodutores secundários, vários ninhos policálicos, a barreira química localizada, ela não funciona na maioria das vezes. Por isso é tão comum a reclamação do cliente em relação ao retorno de infestações em outros pontos da residência, em outros pontos da edificação, tá? Então, a isca, ela vai ser uma solução definitiva para o controle de cupim subterrâneo, justamente porque ela é uma ferramenta que garante a eliminação total da colônia, independente se existe mais de um casal reprodutor, independente se existem vários outros ninhos no local, tá? Então, do ponto de vista técnico, esse é o racional de vendas que a gente precisa usar para explicar para o cliente o motivo pelo qual é importante das duas uma, ou ele fazer realmente uma barreira química completa, bem feita, ou utilizar o sistema de escagem, o Cupinout, que é a ferramenta hoje que a gente recomenda para uso dos nossos clientes. Além disso, existem outros fatores que acabam influenciando, né, o uso das iscas para controle de cupins subterrâneos. Então, quais seriam os fatores técnicos que podem influenciar no controle positivo ou negativo, no caso, utilizando uma barreira química? O primeiro deles é a característica do solo. Então, solos muito arenosos, solos rochosos ou solos encharcados, os brejos, os famosos brejos, a barreira química ela perde a função. Ela não funciona adequadamente porque ela se dissipa. Ou ela vai percolar até o lençol freático, ou num solo encharcado, ela acaba se diluindo. Então, ela perde a função dela. Um outro ponto é quando o cliente não quer danificar ou perfurar o patrimônio dele. Olha que inconveniente, por exemplo, você acabar de fazer uma casa dos seus sonhos, enfim, construir a empresa dos seus sonhos e você precisar de imediato ou logo após a construção fazer uma barreira química uma barreira química onde você vai ter que perfurar o piso a cada 30 centímetros. É um treco assim bastante inconveniente e muitas vezes causa um prejuízo financeiro. Hoje é muito comum você ter pisos de porcelanato que custam mais de R$ 200 o metro quadrado, mármore, madeiras especiais, enfim, situações onde o cliente de fato não pretende perfurar ou danificar o seu patrimônio. Um outro ponto
é o fato de você não ter a possibilidade de isolar o local que vai ser feito o serviço, tá? Então, as barreiras químicas, geralmente é necessário você isolar o lugar. Então, você tem que pedir para que pessoas e animais de estimação não transitem naquele ponto. Então, você imagina que você vai fazer um serviço de controle de cupim subterrâneo num hotel. Então, você vai impedir a entrada e a passagem de pessoas num hotel. Ou seja, inviabiliza a atividade daquele estabelecimento. E isso a gente pode falar também de hospitais, escolas. Então, alguns tipos de atividades que você não pode parar justamente porque você quer fazer o controle de cupim subterrâneo através de barreira química. Então, nesse caso, mais uma vez, é super vantajoso a utilização de iscas cupinicidas. Um outro ponto está relacionado diretamente à segurança. Por exemplo, quando existe a presença de pessoas, animais de estimação que são sensíveis a produtos químicos, tá? Então, a barreira química ela pode ser um inconveniente nessa situação e existem muitas pessoas que são sensíveis, inclusive crianças menores de 3 anos, idosos acima de 70 anos, sempre são, digamos assim, um grupo de risco em relação ao contato com inseticidas. Por último, o acesso à colônia. Então, muitas das vezes, as infestações ocorrem em pontos onde você não consegue fazer um tratamento localizado, uma perfuração, uma barreira química, como, por exemplo, prédios verticais, sejam eles comerciais ou residenciais. Eventualmente, se você tiver uma infestação constatada no quinto andar, no 10º andar, no 15º andar, você não tem condições técnicas ali de fazer uma barreira química. No máximo, o que você faz é uma pulverização ou uma injeção em alguns pontos de produtos químicos. E aí, invariavelmente, você não vai conseguir controlar a colônia. Então, em todas essas situações, o sistema de escagem, o Cupinout, vai ser uma grande vantagem em relação à utilização de produtos químicos, à barreira química. Então, resumidamente, a gente tem aqui uma planilha, né, que fala dos benefícios do Cupinout em relação a barreiras químicas ou tratamentos químicos convencionais. Primeiro, toxicidade. Então, o uso do Cupinout, que é uma isca que não ataca o sistema nervoso, ela justamente inibe a síntese de quitina. E, para tanto, os mamíferos, de uma forma geral, não sofrem nenhum tipo de malefício em contato com esse tipo de produto. Já as barreiras químicas, tradicionalmente, são utilizados produtos com ação no sistema nervoso. Ou seja, pouco ou muito vai ter algum tipo de efeito em relação aos seres vivos ali daquele ambiente, sejam humanos ou animais de estimação, tá? A outra questão aí, já explicou, a necessidade de evasão do local, onde o uso de iscas não requer esse tipo de situação. Já o tratamento químico ele é totalmente necessário, até por motivos de segurança, como a gente já viu. As iscas também elas não têm odor, então elas são inodoras, enquanto que os produtos químicos, em geral, possuem um certo grau de odor, muitas vezes extremamente forte, principalmente aqueles que são formulados através de solventes orgânicos, que são as formulações concentrados emulsionáveis. Danos à estrutura do imóvel, então, ou seja, quando você faz o uso do Cupinout, você não tem esse tipo de problema, que é um problema realmente que pode impactar diversas pessoas. Já no caso de uso de produtos químicos, você tem a necessidade de fazer as perfurações. O tempo de execução do serviço, e aqui acho que é uma vantagem também bastante grande para as empresas de controle de pragas, que é o custo operacional. Então, o tempo de implantação, no caso, quando você usa as iscas cupinicidas, é muito menor do que o tempo de implantação quando você faz o uso das barreiras químicas. Eu fazendo uma analogia, eu diria, o que dura minutos vai durar horas, o que dura horas vai durar dias, tá? Então, é uma grande vantagem. Lembrando sempre que a gente vai precisar fazer os monitoramentos depois, periodicamente. Então, isso você acaba diluindo o teu custo operacional ao longo do tempo, ao longo do contrato estabelecido com o cliente. E, por final, uma das grandes vantagens de você usar o sistema de iscas é a recorrência. O que seria isso, Marcos? O que é a recorrência? A recorrência é a partir do momento que você estabelece um contrato de controle de cupim subterrâneo, onde você está em processo de comunicação constante com o seu cliente,
você pode gerar a confiança. Óbvio que isso depende muito da capacidade do operador, da capacidade da empresa, porém, existe aí um fator positivo que é você realmente conquistar a confiança daquele cliente. E geralmente você faz negócio com quem você confia. Então, a partir desse momento, você consegue vender outros serviços para o seu cliente. Então, uma desinsetização, uma limpeza de reservatório, de caixa d'água. E, obviamente, a própria recorrência é o quê? A entrada de recursos financeiros ao longo do tempo, ao longo do prazo de validade do contrato, que geralmente é no mínimo anual ou 12 meses. Tá? Então, a gente sabe, e acabou de sair uma pesquisa da TechPest, onde a grande maioria das empresas hoje ainda tem uma grande sazonalidade em relação a recursos financeiros, a entrada de recursos financeiros. E o contrato de cupim subterrâneo, ele justamente te dá essa recorrência. Aonde você pode usar, a gente já deu aqui os exemplos, hotéis, hospitais, faculdades, empresas, residências e tudo mais, mas a gente tem um caso assim emblemático, que foi o controle de cupins subterrâneos no WZ Hotel, que é um hotel 5 estrelas, em São Paulo, lá na área de Jardins, onde uma diária, hoje equivalente a aproximadamente R$ 1.500, né? O que é um valor extremamente significativo para aquele empreendimento. Ou seja, se você suspender a atividade, ainda que seja por um dia, 2 dias, ou ainda que seja em um andar, 2 andares do seu prédio, isso pode ocasionar, né, uma falta de faturamento. Então, você acaba prejudicando o fluxo financeiro. E isso, obviamente, para fazer a barreira química. No caso de uso de iscas, você não vai ter esse problema. Você vai fazer o controle da infestação sem a necessidade de evadir o local. Tá? Então, além desse exemplo do WZ Hotel, a gente tem uma série de outros lugares, como, por exemplo, onde está sendo usado hoje no Instituto Butantan, no Adolfo Lutz, na Escola Politécnica da USP, e um outro lugar interessante foi na FAU, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP também foi utilizado o Cupinaut lá. Lembrando sempre que no caso de universidades, escolas, faculdades, a grande preocupação desses estabelecimentos é justamente o acervo, né? A biblioteca. Então, imagina você começar a ter perdas na biblioteca, no acervo da tua entidade, né? Isso é um prejuízo que às vezes não dá para estimar o valor. E por falar em valor, né, e até valor emocional, né? Cupim é muito característico essa situação também, né? Então, eu tenho um exemplo do meu avô, que perdeu uma coleção de selos, né, justamente comida por cupim subterrâneo. E ele tinha selos lá de valor, imagina hoje, financeiro, econômico, bastante grande, que eram uns selos de 1.800 e pouquinho, que eram os olhos de boi, né? E ele era apaixonado pelos olhos de boi dele e justamente perdeu tudo porque o cupim comeu, tá? Então, o valor que está envolvido em serviços de controle de cupins subterrâneos, muitas vezes é imensurável. E aqui vai uma das primeiras dicas comerciais que eu dou. Muitas vezes a gente vai passar o orçamento e a gente está mais preocupado com o tamanho do nosso bolso com que o tamanho do bolso do cliente. Então a gente tem que ofertar a nossa solução a um preço justo. Independente, não existe essa, eu acho caro, eu acho barato. Não, quem tem que achar alguma coisa é o teu cliente, tá? Então, lembre-se sempre disso, você não está comprando com o seu bolso. Quem tem que comprar, quem tem que pagar pelo serviço é o teu cliente.